Na noite de 14 de abril de 1912, o Titanic, um enorme navio de cruzeiro que media quase 270 metros de comprimento, deslizou pelo Oceano Atlântico. Era uma noite congelante, e embora a tripulação estivesse ciente da presença de icebergs na área, eles não reduziram a velocidade do navio. Em vez disso, eles decidiram avançar a mais de 40 km por hora, até que às 23h40, um poderoso estalo foi ouvido no lado estibordo do Titanic. O supernavio foi parado por um iceberg gigante. O enorme pedaço de gelo abriu um corte de mais de 90 metros no vasto navio, fazendo com que a água entrasse a uma taxa de 7,1 toneladas por segundo. Apesar disso, os 2.240 a bordo não estavam preocupados. Afinal, o Titanic tinha sido declarado inafundável. O navio poderia permanecer flutuando se até 4 compartimentos fossem violados, mas nessa ocasião 6 compartimentos foram rompidos. Se isso não fosse ruim o suficiente, o Titanic tinha apenas 20 botes salva-vidas, acomodando 1.178 pessoas, quase metade da capacidade do navio. Isso apesar do projeto original do Titanic abrigar 64 botes salva-vidas, que seriam suficientes para acomodar todos os passageiros. Mas os proprietários do navio reduziram o número, porque sentiram que muitos botes salva-vidas iriam desorganizar o convés e obscurecer a visão dos passageiros da primeira classe. Se isso não fosse negligência o suficiente, os 20 botes salva-vidas que eles tinham nem estavam cheios. Os oficiais não sabiam quantas pessoas poderiam ser transportadas com segurança nos botes, então erraram por excesso de cautela, custando pelo menos mais 500 vidas. Aqueles que não foram levados para o fundo com o navio foram vítimas da água gelada. A imersão repentina no Atlântico congelante foi o fim para muitos, passando de parada cardíaca ou hipotermia em 15 minutos. Lamentavelmente, apenas 712, ou meros 32% dos que estavam a bordo, sobreviveram ao naufrágio do navio inafundável. Mas por mais desastroso que tenha sido o naufrágio do Titanic, há alguns naufrágios menos conhecidos da história que são muito, mas muito mais trágicos. Ficou curioso? Então vem comigo enquanto a gente mergulha para descobrir alguns naufrágios que foram ainda piores que o Titanic. SS Kiangya. No final de 1948, uma feroz guerra civil estava acontecendo na China, com as forças comunistas começando a tomar o poder em grandes partes do país. Em resposta, milhares fugiram do reduto nacionalista de Xangai antes que as forças comunistas chegassem. Quem foi o seu salvador? O SS Kiangya. Ele partiu em 4 de dezembro de 1948, oficialmente carregando 2.150 refugiados, quase o dobro da sua capacidade. Na verdade, vários milhares a mais se aglomeraram no navio antes de ele deixar o cais. Inicialmente, as coisas estavam indo tão bem quanto podiam no navio lotado, mas a 80 km ao sul de Xangai, na foz do rio Huangpu, o desastre aconteceu. O navio a vapor foi repentinamente abalado por uma grande explosão em direção à popa, cuja causa suspeita-se que fosse uma mina naval japonesa deixada pela Segunda Guerra Mundial. Devido à pouca profundidade do rio, o navio não afundou completamente. O casco se acomodou ereto no leito do rio, com o que restou do convés superior permanecendo acima da água. Infelizmente, todos que sobreviveram à explosão rapidamente encontraram seu fim, já que a água inundou o resto do navio. Crucialmente, a sala de rádio, que também ficava nos convéses inferiores, também foi inundada, deixando-a fora de ação antes que um pedido de socorro pudesse ser feito. 3 horas depois, sinalizadores de socorro que os sobreviventes enviaram foram avistados. Vários pequenos barcos vieram para o resgate, mas a essa altura, infelizmente, havia muito poucos sobreviventes. Seja levado pela explosão, pelo naufrágio do navio ou pelos efeitos da hipotermia, estima-se que o naufrágio do Kiangya tenha perdido quase 3 vezes mais passageiros do que o Titanic. No total, foram cerca de 3.920 vítimas, tornando o Kiangya o pior desastre marítimo da China. Dona Paz. Em dezembro de 1987, os passageiros nas Filipinas estavam subindo na balsa MV Dona Paz, animados para voltar para casa nas férias. A balsa de mais de 90 metros de comprimento estava autorizada a transportar 1.518 passageiros, mas funcionários subornados deixaram cerca de 4.400 pessoas subirem na embarcação seriamente lotada. Às 6h30 do dia 20 de dezembro, o Dona Paz deixou a ilha de Leyte, esperando chegar a Manila às 4 horas do dia seguinte. Independentemente das condições
condições claustrofóbicas, a viagem foi tranquila. E quando a noite caiu, a maioria dos passageiros dormiu, só que eles logo seriam acordados. Por volta das 22h30, o Dona Paz colidiu com um outro navio, o MT Vector. Apesar da visibilidade clara e do mar calmo, nenhum dos navios deu qualquer indicação de que estava ciente do outro. Mais tarde, foi revelado que o capitão do Dona Paz estava assistindo a um filme, enquanto os oficiais bebiam cerveja nos aposentos de recreação da tripulação. Para piorar, nenhum dos navios tinha um rádio que funcionasse. Isso foi um grande erro, considerando que o MT Vector não era um navio qualquer, mas um petroleiro de mais de 50 metros de comprimento que transportava mais de 1000 toneladas de produtos de gasolina. Quando os navios colidiram, a carga do MT Vector pegou fogo, causando uma explosão e um incêndio que rapidamente se espalhou para o Dona Paz. Muitos foram atingidos pela explosão inicial, mas as chances para aqueles que sobreviveram à explosão também não eram boas. As águas manchadas de óleo estavam em chamas com o fogo da explosão, e para piorar, os coletes salva-vidas no Dona Paz estavam trancados. Qualquer um que sobrevivesse tinha que arriscar mergulhar nas águas em chamas, sem nada para mantê-los à tona. Cerca de 1 hora após a colisão, um navio que passava avistou os navios em chamas e ajudou 26 sobreviventes a se salvarem. Sim, isso mesmo, apenas 26 sobreviveram dos 4.400 a bordo. No total, esse naufrágio chocante causou cerca de 2.800 fatalidades a mais que o Titanic, no que agora é conhecido como o pior desastre marítimo em tempos de paz do mundo. MV Wilhelm Gustloff. À medida que a Segunda Guerra Mundial chegava ao fim e as forças soviéticas avançavam para o oeste, a Alemanha elaborou a Operação Hannibal. Era um plano de evacuação naval, transportando tropas e civis alemães do leste europeu de volta para a Alemanha. Em janeiro de 1945, centenas de milhares de refugiados alemães chegaram ao porto da atual Gdynia, na Polônia, na esperança de garantir um lugar no Wilhelm Gustloff, um navio de transporte militar gigante de mais de 200 metros de comprimento. Em 30 de janeiro, o navio zarpou para Kiel, no norte da Alemanha. Ele tinha capacidade para 1.465 pessoas, mas naquele dia estava carregando... Não, peraí, isso aqui não pode estar certo. 10.000 pessoas? Meu Deus, todas as fontes estimam que cerca de 10.000 passageiros estavam a bordo, colocando mais de 6 vezes e meia acima da capacidade. Sem o conhecimento de todos a bordo, um submarino soviético S-13 estava perseguindo o navio debaixo d'água. Às 21 horas daquela noite, o submarino disparou 3 torpedos, atingindo o Wilhelm Gustloff na popa, na proa e no centro. Aqueles que sobreviveram aos impactos iniciais correram para o convés para evitar a água subindo, mas a maioria dos botes salva-vidas estava congelada na lateral do navio. E se isso não fosse caótico o suficiente, o Wilhelm Gustloff logo começou a inclinar, afundando em direção ao lado do porto, tornando os botes salva-vidas do lado de estibordo inacessíveis. No final, apenas 9 botes salva-vidas puderam ser baixados, e logo o navio afundou, levando a grande maioria dos sobreviventes a pular no gelado Mar Báltico, e infelizmente eles não iam sobreviver por muito tempo. A temperatura da água caiu abaixo de 4 graus, o que significa que eles perderiam a consciência em poucos minutos. Qualquer um que tivesse a sorte de pousar um bote salva-vidas era resgatado por embarcações de resgate, mas eram muito poucos. Quando as tentativas de resgate foram canceladas, havia apenas cerca de 1.200 sobreviventes. Tragicamente, o Wilhelm Gustloff teve quase 6 vezes mais baixas que o Titanic, com cerca de 9.000 passageiros encontrando seu fim no Mar Báltico. Cara, esse é um dos piores naufrágios que eu já vi. Lejula. Em setembro de 2002, o Lejula, uma modesta balsa de quase 80 metros de comprimento, partiu do porto de Ziguinchor, no sul do Senegal, África Central, para a capital do país, Dakar, que fica no norte. Normalmente, o Lejula fazia viagem de aproximadamente 483 quilômetros 2 vezes por semana, mas em 2002 o navio estava fora de serviço há quase um ano, passando por reparos em seu motor de bombordo. No fim do mesmo ano, o Lejula voltou a operar, mas só conseguia fazer uma viagem por semana. Então o novo motor de bombordo pôde ser amaciado corretamente, mas essa única viagem semanal levou uma enorme demanda por passagens. Quando o Lejula zarpou novamente em 26 de setembro, transportava 1.863 passageiros, mais que o triplo da sua capacidade de 580 pessoas. O navio estava tão superlotado que as pessoas relataram que ele adernou ao deixar o porto. Apesar de tudo isso, havia uma boa atmosfera a bordo. Isso foi até às 23 horas, quando o Lejula navegou em meio a uma tempestade no meio da viagem. Normalmente
Normalmente ele teria resistido ao clima, mas o navio estava irremediavelmente pesado, com muitos passageiros dormindo no convés superior. Apenas 5 minutos depois de navegar na tempestade, o Lejula virou, com o fundo do barco saindo da superfície da água. Muitos sobreviveram ao naufrágio inicial, mas ficaram horrivelmente presos em pequenas bolsas de ar no navio virado. Para o seu desespero, a ajuda não estava a caminho. A tripulação foi pega de surpresa pela rapidez com que o navio virou, e por isso nenhuma mensagem de resgate foi enviada. Foi somente quando um dos sobreviventes lançou sinalizadores para o céu que pequenos barcos de pesca vieram ajudar. Enquanto eles tiravam alguns sobreviventes da água, as equipes de resgate do governo não chegaram ao local até a manhã seguinte. Mesmo quando chegaram, não havia nada que pudessem fazer para resgatar aqueles presos sob o navio virado. 16 horas depois que o Lejula virou, ele acabou afundando completamente. Infelizmente, apenas 64 dos 1.863 passageiros do Lejula sobreviveram para contar a história do naufrágio mais mortal da África. SS Eastland. Nos anos após o desastre do Titanic, leis mais rigorosas foram postas em prática para garantir maior proteção para aqueles que viajavam no mar. A Lei dos Marinheiros Federais, por exemplo, foi aprovada em 1915 e exigiu que os navios de passageiros tivessem mais botes salva-vidas. Um desses navios foi o SS Eastland, um navio de passageiros de mais de 80 metros, conhecido como a rainha da velocidade dos Grandes Lagos. Mas o que ele tinha em velocidade e estilo faltava em praticidade, já que era pesado e instável. Ironicamente, a Lei dos Marinheiros Federais só piorou a estabilidade do Eastland. Apesar de ter sido projetado para transportar 6 botes salva-vidas, agora ele tinha 11, bem como 37 botes infláveis e cerca de 2.500 coletes salva-vidas, a maioria dos quais estava armazenada no convés superior do navio. Especialistas alertaram que adicionar peso extra a um navio já instável faria com que ele virasse, e previsivelmente os seus medos se tornaram realidade na fatídica manhã de 24 de julho de 1915. O Eastland estava amarrado a um cais no rio Chicago, lotado de funcionários de uma empresa de tubos de elétrons, que estavam a caminho de um piquenique de trabalho. Às 6h41, enquanto o navio ainda estava amarrado ao cais, ele começou a inclinar para o lado de estibordo. Em pânico, a tripulação deixou a água entrar nos tanques de lastro do navio para tentar equilibrá-lo. Embora endireitado, o Eastland logo começou a inclinar para o lado de bombordo, até que a inclinação atingiu 25 graus. Poucos minutos depois, o navio havia virado completamente para o lado. Aqueles nos convéses superiores conseguiram escalar a grade de estibordo e caminhar pelo casco para encontrar segurança, enquanto outros foram atirados na água. Aqueles abaixo do convés tiveram menos sorte. Alguns ficaram feridos por móveis pesados que deslizaram pelos convéses inclinados. Outros não conseguiram escapar do navio quando a água entrou. Dos 2.500 a bordo, 844 passageiros e tripulantes infelizmente perderam a vida, com a maioria encontrando seu fim a poucos metros da costa, tornando o Eastland um dos naufrágios mais cruéis da história. Quem diria que botes salva-vidas poderiam ser tão mortais? White Ship. 800 anos antes do naufrágio do Eastland, o White Ship, um navio parecido com um navio longo viking, navegava pelo Canal da Mancha transportando nobres ingleses da França para a Inglaterra. Thomas Fitzstephen, o capitão do navio, ofereceu seu navio ao rei da Inglaterra Henrique I, mas ele já havia feito outros arranjos. Em vez disso, o rei permitiu que a sua comitiva, incluindo seu herdeiro William Adelin, embarcasse no White Ship. Enquanto cruzavam as águas agitadas do canal, os foliões animados a bordo ordenaram que Fitzstephen ultrapassasse o navio do rei. Para ser justo, o White Ship era rápido e considerado o melhor da sua classe, deixando o capitão e a tripulação extremamente confiantes de que chegariam à Inglaterra primeiro. Só que essa confiança não durou muito. Enquanto cruzavam o canal na escuridão da noite, a lateral do White Ship atingiu uma rocha submersa na costa de Barfleur, na Normandia, fazendo com que o navio virasse. Todos, exceto um dos seus 300 tripulantes, afundaram nas profundezas do canal com ele. Entre eles estava o William Adelin, sim, o herdeiro do trono inglês. A morte de Adelin não foi apenas uma tragédia pessoal para o rei, mas também desencadeou caos no reino. Quando Henrique faleceu 15 anos depois, a falta de um herdeiro legítimo levou a uma guerra civil, enquanto os pretendentes tentavam forçar o caminho para o poder. Cronistas da época revelam que, além dos perdidos em batalha, milhares morreram de fome como resultado da agitação. E pensar que tudo isso poderia ser evitado se alguns nobres não achassem que estavam jogando Need for Speed. E sabe o que mais é muito irresponsável? Não clicar nos botões de curtir e inscrever-se aí embaixo. Quer dizer, a menos que você não queira encontrar mais vídeos históricos que nem esse. Clicou? Beleza, então vamos pro próximo naufrágio. SS Central America.
Em meados do século XIX, os Estados Unidos foram tomados pela febre do ouro, mas notavelmente a corrida do ouro da Califórnia trouxe consigo mineradores esperançosos para a costa oeste em busca de algum metal precioso. Quando se tratava de transportar o material brilhante, o transporte escolhido tendia a ser navios a vapor, como o SS Central America de 85 metros de comprimento. Em 3 de setembro de 1857, o navio considerável, carregado com mais de 9 toneladas de ouro, deixou o porto de Colón, no Panamá, rumo a Nova York, no que seria sua 44ª viagem de ida e volta em 4 anos. 6 dias depois, enquanto navegava na costa das Carolinas, o navio a vapor foi pego por um furacão. Os ventos selvagens de quase 170 km por hora e as ondas violentas rasgaram suas velas, e em pouco tempo ele começou a ser tomado pela água. Em 11 de setembro, a caldeira do navio falhou. Agora sem energia, o Central America estava parado e à mercê da tempestade. Em uma última tentativa, o capitão do navio, William Herndon, levantou a bandeira dos Estados Unidos de cabeça para baixo como sinal de socorro, mas ainda assim nenhum navio apareceu. Felizmente, 2 navios foram finalmente avistados e 153 dos que estavam a bordo escaparam para eles em botes salva-vidas. Surpreendentemente, a maioria dos homens concordou em permanecer a bordo do Central America, fazendo todos os esforços para manter o navio e a sua preciosa carga flutuando até o resgate. Mas, infelizmente, o resgate nunca veio, e por volta das 20 horas do dia 12 de setembro, o SS Central America afundou, levando consigo 425 vidas. Porém, a perda de vidas não foi a única angústia sentida após o naufrágio. O valor estimado de ouro a bordo era equivalente a 300 milhões de dólares hoje. Tão grande foi a perda financeira que a notícia do naufrágio causou histeria entre os investidores, levando ao pânico de 1857, a primeira crise econômica mundial. Sim, o naufrágio do SS Central America certamente teve um impacto sísmico. Sultana. 8 anos após o naufrágio do SS Central America, os Estados Unidos foram vítimas de ainda mais azar no mar. Após o fim da Guerra Civil Americana, em abril de 1865, os prisioneiros de guerra libertados da União ficaram encantados ao descobrir que finalmente poderiam voltar para casa. Homens presos em Vicksburg, no estado do Mississippi, embarcaram alegremente no Sultana, um navio a vapor de madeira de quase 80 metros, projetado para acomodar 375 passageiros. Mas o governo dos Estados Unidos estava pagando $2,75, que é cerca de $51 hoje, ajustando pela inflação, pelo transporte de cada soldado. Isso levou o capitão do navio, J. Cass Mason, a ver avidamente cerca de 2.400 pessoas a bordo, mais de 6 vezes a capacidade do navio. Mas as condições apertadas não eram o único problema do Sultana. Quando ele atracou em Vicksburg, Mason sabia que o velho navio a vapor tinha uma caldeira com defeito, mas para cumprir o lucrativo contrato do governo, ele decidiu consertar a caldeira com vazamento em vez de concluir reparos mais extensos e demorados. Uma caldeira com defeito e um navio superlotado não parecem a combinação mais segura, né? Bem, nas primeiras horas de 27 de abril, 3 dias depois de deixar Vicksburg, o Sultana explodiu de repente. Muitos suspeitaram que o navio havia sido sabotado por soldados confederados. Acontece que aquela caldeira defeituosa voltou para assombrar Mason. A superlotação severa aumentou a pressão na caldeira recém-remendada, fazendo-a explodir e destruindo o centro do navio. Pior ainda, o seu design de madeira causou um incêndio incontrolável que destruiu a embarcação. Muitos foram levados instantaneamente na explosão, enquanto outros ficaram presos quando os convéses sobrecarregados desabaram. Outros acordaram e se viram voando pelo ar antes de cair no frio rio Mississippi. Qualquer um que teve a sorte de sobreviver o fez flutuando em pedaços do barco até chegar à costa ou ser resgatado. Mas infelizmente eles eram minoria. Dos aproximadamente 2.300 a bordo, apenas cerca de 700 sobreviveram. Isso significa que para cada 100 passageiros, apenas 30 sobreviveram para contar a história. E o capitão Mason não estava entre eles. Parece que ele recebeu o que foi pago para fazer. Costa Concórdia. Falando em capitães incompetentes, isso nos leva a Francesco Schettino. Em janeiro de 2012, ele estava encarregado de navegar o Costa Concórdia, um gigantesco navio de cruzeiro de 290 metros de comprimento ao longo do mar Mediterrâneo. Ele estava transportando 4.229 passageiros ansiosos, mas a excitação deles logo se transformou em pavor. Schettino insistiu em navegar perto da costa para que pudesse fazer uma saudação de passagem para aqueles em terra. Tudo isso enquanto o Costa Concórdia navegava
navegava ao longo de uma área mal iluminada da costa à noite, viajando a uma alta velocidade de quase 30 km por hora. Se isso não soasse irresponsável o suficiente, foi revelado mais tarde que Schettino provavelmente fez a façanha para impressionar uma mulher com quem ele estava tendo um caso, que estava no convés. E veja que surpresa, o navio atingiu uma rocha submersa na ilha, abrindo um corte de aproximadamente 53 metros em seu lado de bombordo abaixo da linha d'água. Quando a água começou a invadir o Costa Concórdia, ele adernou para este bordo. Não foi o primeiro grande cruzeiro a adernar para o lado, mas raramente eles tombaram devido a tal incompetência. Você pensaria que naquele momento Schettino tentaria consertar as coisas, mas não. Ele não alertou de imediato a autoridade italiana de busca e resgate, e em vez disso tentou minimizar o acidente. No final, levou mais de uma hora após o impacto para a tripulação começar a sair do navio. A essa altura, o Costa Concórdia já estava adernando, mas Schettino não estava em lugar nenhum. De alguma forma, ele conseguiu entrar em um bote salva-vidas antes de todos os outros saírem. Ele argumentou que de alguma forma caiu no bote salva-vidas devido à inclinação do navio. Tá bom, beleza. Após 6 horas extenuantes, a evacuação do Costa Concórdia foi concluída. Porém, a essa altura, o navio de cruzeiro estava metade afundado. Vergonhosamente, nem todos conseguiram voltar para a terra. 32 pessoas perderam suas vidas no naufrágio do Costa Concórdia. A atrocidade evitável levou uma merecida sentença de prisão de 16 anos para Schettino, e a linha de cruzeiros pagou 91 milhões de dólares em indenizações para os passageiros e tripulação. Para referência, isso é quase 5 vezes o valor que a White Star Line pagou pelo naufrágio do Titanic. Parece que esse cruzeiro poderia se chamar Custo Concórdia. SS Princess Alice. O rio Tâmisa de Londres é sinônimo de atrações famosas como o Big Ben, a Tower Bridge e a London Eye. Mas você sabia sobre o segredo obscuro pouco conhecido desse rio? Em setembro de 1878, passageiros a bordo do navio a vapor Princess Alice estavam viajando de volta pelo Tâmisa após um dia em Sheerness, na costa de Kent. A viagem estava indo conforme planejado, até que um navio de carga, o SS Bylcastle, foi visto descendo o rio. A princípio, ninguém prestou muita atenção, mas conforme os dois navios se aproximavam, o pânico se instalou. O Bylcastle de 890 toneladas ofuscava o Princess Alice, e nenhum deles tinha capacidade de manobra para evitar o outro a tempo. Apesar dos esforços do capitão do navio, William Grinstead, o Bylcastle atingiu o centro do Princess Alice, rasgando o navio em dois e afundando em minutos. Embora o rio tivesse pouco mais de 500 metros de largura, muitos dos passageiros não sabiam nadar. Para piorar a situação, vestidos longos e pesados usados por mulheres tornavam quase impossível para elas se manterem à tona. Mas o que tornou esse naufrágio tão angustiante foi a água do rio em que as vítimas mergulharam, já que a colisão aconteceu bem ao lado das estações de bombeamento de esgoto de Londres. 2 vezes ao dia, mais de 340 litros de esgoto bruto eram bombeados para esta seção do Tâmisa. E acontece que o último lançamento tinha ocorrido apenas 1 hora antes do naufrágio. A água borbulhava com detritos, deixando um fedor insuportável. Apenas 130 dos cerca de 700 a bordo sobreviveram à terrível provação, mas esse número de sobreviventes despencou ainda mais, pois vários dos sobreviventes iniciais faleceram dias depois devido a complicações por engolir a água pútrida. É azar em cima de azar. O Essex. 58 anos antes do naufrágio imundo do Princess Alice, um navio baleeiro conhecido como Essex estava navegando no sul do Pacífico. A tripulação estava atrás de cachalotes, valorizadas pela sua gordura e óleo ceroso. Em 20 de novembro de 1820, George Pollard, capitão do navio, se juntou à tripulação baleeira em barcos menores enquanto eles caçavam um grupo. Enquanto isso, o resto da tripulação permaneceu no Essex, realizando reparos. À distância, eles avistaram uma enorme cachalote com mais de 25 metros, que estava logo abaixo da superfície da água, voltando diretamente para o navio. De repente, o enorme mamífero foi direto para o Essex, colidindo de frente com o navio. A tripulação mal teve tempo de se levantar quando avistou a baleia de novo, dessa vez nadando em direção a eles em uma velocidade ainda maior. A baleia perversa atacou de novo, esmagando a proa do navio e desaparecendo para sempre. Mas o dano já estava feito. A água invadiu o navio tão rápido que a tripulação só teve tempo de baixar os barcos baleeiros restantes e enchê-los com
com instrumentos de navegação, pão e água, antes que o Essex afundasse no azul profundo. Todos os 20 membros da tripulação estavam vivos. O problema era que eles estavam no meio do Oceano Pacífico, a centenas de quilômetros da Terra, com apenas pequenos barcos para levá-los até a costa. Pollard queria partir para as Ilhas Marquesas, a terra mais próxima que eles podiam ver no mapa. Em vez disso, eles navegaram para o sul na esperança de serem avistados por outro navio baleeiro. A essa altura, aqueles que ainda estavam vivos tinham terminado seus suprimentos. Então, eles tiveram que recorrer à única fonte de alimento que tinham: seus companheiros de navio. Depois de cerca de 3 meses no mar, sobrevivendo com uma dieta de água salgada, pão e... isso mesmo, um ao outro, 2 dos baleeiros foram avistados por navios que passavam. No total, apenas 8 dos 20 homens da tripulação sobreviveram aos meses no mar, uma experiência que os assombraria para sempre. Embora possa não ter sido o naufrágio mais mortal de todos os tempos, o Essex é certamente considerado um dos mais sombrios. USS Indianapolis. Em julho de 1945, no final da Segunda Guerra, o USS Indianapolis, um pesado cruzeiro, zarpou em uma jornada para o Golfo de Leyte, nas mesmas águas do Pacífico em que o Essex afundou. O navio, de aproximadamente 186 metros de comprimento, havia completado metade de sua viagem, transportando 1.195 marinheiros e fuzileiros navais, quando de repente foi atingido por uma explosão. Um submarino japonês disparou 2 torpedos no lado estibordo do Indianapolis, sob os seus tanques de combustível, provocando uma explosão que dividiu o navio em 2. Ele afundou em 12 minutos com 300 homens presos dentro dele. Porém, esses foram os que tiveram sorte. Com poucos botes salva-vidas ou coletes salva-vidas disponíveis, a maioria dos 900 sobreviventes iniciais foi deixada à deriva no meio do Pacífico. Alguns dos sobreviventes iniciais foram tomados pelo óleo dos motores rompidos do navio. Outros sucumbiram ao sol escaldante durante o dia ou congelaram nas águas insuportavelmente frias à noite. Se isso não fosse ruim o suficiente, tudo isso atraiu centenas de tubarões galha branca e tubarões tigre, que tinham nos soldados mortos um verdadeiro banquete. Terrivelmente, a cada ataque eles ficavam mais ousados, até que começaram a atacar os sobreviventes restantes. A essa altura já fazia dias desde que o USS Indianapolis afundou. Você poderia pensar que algum tipo de ajuda estaria a caminho, especialmente se você considerar que vários sinais de socorro foram enviados antes do navio afundar. Mas, tragicamente, as 3 estações que os receberam não agiram. Um comandante estava bêbado, outro exigiu não ser incomodado durante um jogo de cartas, e o terceiro ignorou a mensagem como um estratagema japonês. Demorou 4 dias após o naufrágio do navio para que a salvação finalmente chegasse, quando uma aeronave naval dos Estados Unidos avistou os homens exaustos. Quando os navios de resgate chegaram ao meio do Pacífico, havia apenas 316 sobreviventes restantes dos 1.195 originalmente a bordo. Um navio vítima de um torpedo, sol escaldante, hipotermia, além dos tubarões. Acho que isso é o suficiente para justificar o USS Indianapolis como um dos piores naufrágios de todos os tempos, né? Bom, nunca mais vou chegar perto de uma poça d'água sem um colete salva-vidas. Você conhece algum outro naufrágio que pertença a essa lista? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir.